Do terceiro ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia 31 de maio, o último dia do mês de maio. E hoje nós vamos falar sobre a acentuação de palavras oxítonas. Mas o que é isso? Bom, na aula do dia 10 de maio, nós falamos e fizemos exercícios sobre a sílaba tônica das palavras, aquela sílaba que nós falamos com mais intensidade. Fizemos até uma dica que a professora deu, que é chamar as palavrinhas, né? Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre as palavras oxítonas, aquelas palavrinhas que a sílaba tônica é a última, a sílaba que eu falo com mais intensidade. Então, vamos lá. Olha só, galerinha, no livro de vocês pode estar um pouco diferente, tem 2 tipos de livro. Então, vocês vão observar aí, se caso a página for diferente, vocês tiverem dúvidas, podem me procurar, tá? Nós estamos percebendo algumas divergências em alguns livros, apenas de língua portuguesa, tá? Então, se não for a mesma página, por isso que é importante vocês assistirem aos vídeos, não olharem apenas o resumo que a professora manda, tá? Assistam ao vídeo, se não conseguir localizar essa página, vocês vão me avisar lá no privado, e aí a gente faz chamada de vídeo e eu ajudo vocês a localizar a atividade, ok? Então vamos lá. Leia este poema de Ruth Rocha e veja como é possível se divertir com a letra E. A letra E se usa assim, às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes no fim. Com E no começo se escreve endereço. Com E no meio se escreve feio. Com E no fim se escreve pé, boné, café. Se escreve filé, sapé, maré. Se escreve chimpanzé e até busca-pé. Olha que interessante. Na aula passada, nós também falamos sobre a variedade linguística, não é mesmo? As diversas formas, as palavrinhas escritas com E e com O, que muitas vezes quando nós falamos dá um som diferente. Algumas palavrinhas com E, como a professora acabou de falar aqui, diferente, ela se escreve com E no final, mas dá um sonzinho de I. Então, falar nós podemos, mas não podemos escrever errado. Então, prestem atenção. Vamos lá. Você se divertiu lendo o poema? Já tinha prestado atenção nas diferentes palavras que escrevemos com a letra E? Tinha reparado também que essa letra aparece em diferentes posições nas palavras? Vocês não vão conversar com os colegas, mas nós estamos aqui, através da telinha, né, e do computador, do celular. Então, vocês vão conversar aí em casa ou me mandar um áudio falando o que vocês perceberam. Vocês também podem escrever no caderno o que vocês perceberam. Gostaram desse poeminha? Eu achei ele muito divertido. Bom, retire as palavras do poema e preencha o quadro abaixo, escrevendo-as nas linhas correspondentes. Olha só, atenção! Só valem palavras com mais de uma sílaba. Então, por exemplo, pé, só tem uma sílaba, eu não vou usar. Então, atenção, palavrinhas com mais de uma sílaba. Então, vocês vão observar palavras com a letra E no começo, no meio e no fim, para vocês observarem algumas situações. Lá no poeminha tem a dica. Pronuncie as palavras que você escreveu na última linha do quadro da atividade 1. Então, as palavrinhas que vocês escreverem aqui, vocês vão pronunciar em voz alta, prestando atenção, né? E aí, olha só, escreva palavras, né? Essas palavras, apresentam a letra E no final. Então, vocês vão ler essas palavrinhas que estão lá no poema, como boné, café, maré,
filé. E aí, o que vocês vão perceber? Qual é a sílaba tônica em todas essas palavras? Lembra que quando a gente separa em sílaba, que a professora ensinou, a gente começa lá do final, da direita para a esquerda, contando última sílaba, penúltima e antepenúltima? Então, a sílaba tônica, vocês vão observar das palavrinhas que vocês escreverem aqui, se ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima. E como nós classificamos as palavras que apresentam a sílaba tônica nessa posição? Bom, tá fácil, porque hoje nós estamos falando apenas das palavrinhas oxítonas, né? Que a última sílaba é a sílaba tônica, aquela que eu falo com mais intensidade. Por exemplo, a palavrinha maré. Maré! E quando as palavrinhas são acentuadas, fica muito mais fácil de identificar qual é a sílaba tônica, não é mesmo? Nós já falamos sobre isso. Observe as vogais das sílabas tônicas nessas palavras. O que existe em todas elas? Vocês vão perceber nessas palavrinhas uma coisa diferente. Nessas vogais que vocês escreverem aqui nas palavrinhas, as vogais têm um acento. Esse acento se chama acento agudo, que antigamente, quando eu era pequena na escola, falavam que era o grampinho do cabelo da vovó. E aquele acento circunflexo, a professora falava que era o chapéuzinho do vovô. Hoje as coisas estão mais modernas, né, galerinha? Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, a palavra última tem um acento agudo e a palavra tônica tem um acento circunflexo. Então, vocês vão observar qual é o acento nessa palavra. Nos versos do poema sobre a letra E, você viu que na palavra filé, a última sílaba, a tônica, é acentuada? Leia agora nomes de outros alimentos que também são palavras oxítonas. Bobó, guaraná, jiló, maracujá. As sílabas tônicas dessas palavras terminam com que vogais? Só observar aqui vocês vão perceber. Observe as vogais das sílabas tônicas. O que existem em todas elas? Bom, já dei a dica, né, galerinha? E agora, para finalizar, releia o nome de alguns alimentos apresentados na atividade anterior. Depois, passe o nome desses alimentos para o plural. Então, nós temos aqui cajá, jiló, maracujá. Então, ó, eu tenho um jiló, 2 jilós, um maracujá, 2 maracujás, um cajá, 2 cajás. Em relação à acentuação das palavras que você passou para o plural, o que você percebeu? Bom, então aqui, um cajá é singular. Quando eu falo de 2 ou mais, então é plural. Bom, o que será que você vai conseguir perceber quando você escrever essas palavrinhas aqui no plural? Olha uma dica aqui. As palavras oxítonas terminadas com as vogais A, E, ou, O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Exemplos: crachás, sapê, pontapés, toró, capôs. Então, galerinha, vocês vão perceber aqui que quando vocês escreverem essas palavrinhas no plural, vocês vão acrescentar a letra S. Mas as palavrinhas vão continuar sendo acentuadas. Então, tenham calma, fiquem tranquilos. Eu sei que é muito nome difícil para vocês irem memorizando, mas é por isso que a professora tem dado as dicas aqui, tem falado, se vocês prestarem atenção no vídeo, vocês conseguem fazer, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre acentuação de palavras, sobre sílabas tônicas, nas próximas aulas, ok? Beijo, qualquer dúvida é só me chamar.